Olá, amantes do terror e do mistério, sejam bem-vindos ao Terror e Chuva, o seu refúgio sombrio onde as histórias assustadoras ganham vida e os dias chuvosos se tornam ainda mais intrigantes. Aqui mergulhamos nas profundezas do desconhecido e exploramos os cantos mais obscuros do sobrenatural. Se você gosta de sentir aquele frio na espinha e adora uma boa história de arrepiar, este é o lugar certo para você. Por favor, não esqueça de deixar um like para que os nossos vídeos possam alcançar o maior número de pessoas possível na plataforma, fortalecendo assim o nosso canal. E se puder compartilhar em seus grupos de amigos, isso nos ajudará ainda mais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e faça parte da nossa família. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Já era tarde de sábado e os outros meninos que moravam na fazenda Alvorada, no município de Iporá, no estado de Goiás, estavam jogando bola em um campinho improvisado que existia na fazenda. Foi quando eu vi um carro se aproximando. Eu corri para abrir a porteira e era o seu Félix, o patrão do meu pai que estava chegando da capital. Depois que o carro passou, eu fui até a casa dele, pois toda vez que ele chegava de viagem, ele sempre trazia algumas lembranças ou alguns brinquedos para as crianças que moravam na fazenda. Mas daquela vez foi bem diferente. Ele estava triste, o seu semblante era de preocupação. Mas mesmo assim eu me aproximei e pedi a bênção dele. Ele não me respondeu direito como de costume fazia. Ele perguntou pelo meu pai e eu falei que o mesmo estava trabalhando. Então ele me pediu para dar um recado ao meu pai, pois ele precisava falar com uma certa urgência com ele. Quando foi a tardezinha, o meu pai chegou na nossa casa. Ele desceu do cavalo e antes que ele subisse no alpendre de casa, eu fui logo dizendo: "Pai, o senhor Félix, ele chegou e ele quer falar com o senhor." O meu pai acenou com a cabeça, um sinal de positivo, e entrou para dentro de casa. Ele tomou um banho, comeu alguma coisa e em seguida foi para a casa do seu patrão. Eu fui junto com ele, é lógico, pois eu ainda tinha uma esperança de receber algum agrado. Quando nós chegamos na casa dele, a dona Madalena nos atendeu. Ela é a mulher que toma conta da casa. Ela mandou tanto eu quanto meu pai sentarmos no sofá da sala. Enquanto isso, ela foi até o quarto chamar o seu Félix, que estava descansando. E não demorou muito. Ele chegou e sentou na poltrona da sala próximo da gente. Ele estava com um semblante de muita tristeza. Foi quando ele começou a falar: "Osvaldo, você nasceu e se criou aqui na fazenda. Eu tenho muita consideração por você, assim como eu tinha pelo seu pai, o meu amigo Clementino, e que Deus o tenha. Mas a notícia que eu irei lhe dar não é nada boa." Então o seu Félix continuou falando: "Presta atenção, Osvaldo. Esse velho aqui está com os dias contados. Os médicos me informaram para eu me apegar em Deus, porque a minha situação é bem difícil para os homens resolverem. Eu não sei como os meus filhos vão te tratar depois que eu partir. Porém, em todo caso, eu quero que amanhã mesmo você procure um pedaço de terra aqui na região, que esteja à venda, pois eu irei comprar e irei lhe dar. Será como uma forma de pagamento pelo seu tempo aqui na fazenda de trabalho. Eu também irei lhe dar algumas cabeças de gado, para que você possa tocar sua vida para não passar nenhum aperto." Meu Deus, quando o seu Félix falou aquilo para o meu pai, o mesmo começou a chorar, pois ele era mais do que um patrão. Ele era como se fosse um pai. Foi ele que praticamente criou o meu pai, logo depois que o meu avô Clementino, que era vaqueiro da fazenda,
havia morrido na época. Eu tinha 11 anos de idade e eu estava acompanhando de perto toda aquela situação. Eu morava com meu pai Osvaldo, a minha mãe Maria e a minha irmã Luciana. Porém, eu já tinha noção de quando alguma coisa de muito ruim estava por vir. Porém, nos dias seguintes, o meu pai ficou sabendo de um sítio da família Aragão, que ficava perto do sítio do meu avô Raimundo. Esse sítio estava à venda, mas o problema era que esse sítio já estava abandonado há mais de 15 anos. E o pior, ele tinha uma fama de ser assombrado, pois o meu pai não ligou para a fama do local, até mesmo que ele não acreditava em nada do que era dito. Ele foi até o seu Félix e falou sobre o sítio do Aragão. Na mesma semana, o patrão dele conseguiu negociar com os herdeiros e comprou o sítio e deu para o meu pai de papel passado. E como havia prometido, ainda deu 20 cabeças de gado para ele tocar a vida. Enfim, parece que o patrão do meu pai só estava esperando resolver isso para poder partir em paz, pois na mesma semana o mesmo havia passado mal e ficou quase um mês internado. Mas não teve jeito, ele acabou morrendo. Quando a notícia chegou na fazenda, foi uma choradeira que só. Todo mundo gostava dele. Em um mês após o sepultamento, os 3 filhos do seu Félix se reuniram e decidiram vender a fazenda, pois cada um deles já tinha suas vidas em outros lugares e os seus próprios negócios, e não teriam tempo para cuidar da fazenda. A fazenda foi vendida para o seu Álvaro, um fazendeiro da região. Porém, ele fez questão que o meu pai continuasse trabalhando na fazenda Alvorada, pelo simples fato do meu pai conhecer tudo e ser bom de serviço. O meu pai não titubeou, aceitou em continuar trabalhando na fazenda, mas falou que a gente iria se mudar para o nosso sítio. E é lógico, o novo patrão aceitou. Antes de todos nós nos mudarmos, o meu avô Raimundo, o pai da minha mãe, que é pedreiro, foi com meu pai até conhecer melhor o nosso sítio, que fica em uma área bem grande, medindo 20 alqueires, um riacho passando ao fundo, um pequeno curral que ainda tinha uma casa. Por incrível que pareça, a casa até que resistiu bem à ação do tempo. Os antigos donos haviam deixado alguns móveis, e quando meu avô entrou na casa velha, ele sentiu logo um arrepio na espinha e teve a sensação de alguma coisa estava nos observando. Como ele sempre acreditou em coisas sobrenaturais, aconselhou o meu pai a derrubar a casa antiga e construir uma nova, em outro lugar. Mas meu pai falou para ele que preferia economizar o dinheiro e fazer apenas uma reforma na casa. E ainda iria aproveitar alguns móveis. O meu avô não concordou muito, porém respeitou a decisão do meu pai. E na semana seguinte, meu pai e o meu avô trabalharam duro para deixar a casa velha do Aragão habitável. Eles consertaram algumas rachaduras, pintaram algumas paredes e reformaram o telhado. Colocaram um piso e a casa já estava pronta. Só faltava mesmo o pessoal da companhia elétrica aparecer para religar a energia. Depois que a energia foi religada, a minha família se mudou para o sítio que recebemos do senhor Félix. O meu pai estava muito feliz, pois além de trabalhar na Alvorada, ainda conseguia tocar o que era nosso. Mas pouco tempo depois, coisas bizarras começaram a acontecer. Então descobrimos que a má fama do lugar não era apenas invenção das pessoas. E o primeiro a ver alguma coisa estranha acabou sendo eu mesmo. Certa vez, por volta das 11 horas da noite, eu comecei a escutar um tipo de sussurro vindo do lado de fora da casa, perto do galinheiro. Na hora eu cheguei a imaginar que poderia ser o meu pai, que havia ouvido algum barulho e tinha ido conferir se tinha algum animal atacando as aves dele, e por isso não dei muita importância. Mas de repente eu comecei a escutar passos que vinham do corredor, e como a porta do meu quarto ficava meio que aberta, eu vi o meu pai passando para dentro do banheiro. Na hora eu chamei por ele. O meu pai acendeu a luz do quarto e perguntou para mim o que eu queria. Eu falei para ele que tinha escutado uma voz no quintal
Ele me disse que deveria ser coisa da minha cabeça, ou então deveria até mesmo ter sido um sonho, e que era para eu tentar voltar a dormir, mas eu sabia que não tinha sido apenas um sonho. Nas noites seguintes, eu comecei a escutar passos e risadas do lado de fora, e quando eu olhava pela fresta da janela, eu podia ver algumas pessoas andando em volta da casa. Mas pelo jeito não adiantava nada eu falar com os meus pais, pois eles não acreditariam em mim. O que me restava mesmo era rezar e torcer que ficasse apenas do lado de fora e distante da nossa casa. O tempo foi passando e a nossa vida voltou ao normal. Os passos e as vozes noturnas acabaram desaparecendo. Eu já estava convencido que tudo não passou de coisas da minha cabeça, mas quem começou a ver e ouvir coisas foi a minha irmã mais nova. Toda noite ela acordava chorando, dizendo que havia uma bruxa na parede. Porém, assim como aconteceu comigo, tanto meu pai quanto a minha mãe, ambos não acreditavam no que a minha irmã dizia. E o pior, o meu pai falou que poderiam ser por causa dos desenhos animados que ela ficava assistindo. Geralmente ficávamos em casa durante o dia, a minha irmã, a minha mãe e eu, pois o meu pai saía cedo para o trabalho e só chegava à noite. Mas até ele começou a desconfiar que alguma coisa de anormal estava acontecendo, pois todos os dias, assim que ele se levantava para ir trabalhar, os animais amanheciam soltos, e o cachorro que a gente criava latia a noite toda. E como se não bastasse, alguns objetos desapareciam de onde a gente os colocava, e do nada encontrávamos em outro lugar. Mas o pior era durante a noite, quando começamos a ouvir barulhos de objetos caindo. Porém, a culpa sempre ficava em nosso gato. Teve uma vez que em um final de semana bem à tardinha, no início da noite, eu estava na sala assistindo televisão. Foi quando que de repente eu ouvi os gritos da minha mãe. Eram gritos de terror e pânico. Eu cheguei a pensar que havia acontecido alguma coisa grave. De repente ela entrou correndo dentro de casa. A minha mãe estava branca e tremendo muito, sem conseguir falar. Corri até a cozinha e peguei um copo de água com açúcar. Ela tomou a água, pegou a minha irmã Luciana e me chamou para sair de casa. Nós fomos caminhando até a casa do meu avô. Chegando lá, a minha mãe mal conseguia falar o que havia acontecido, mas depois de uns 10 minutos, ela conseguiu se acalmar e finalmente pôde nos contar o que havia acontecido com ela. E foi assim. Ela nos contou que estava lá fora sentada no banco, preparando feijão de corda. Então ela começou a sentir alguma coisa que estava passando no seu pé embaixo da mesa. Ela chegou a pensar até que fosse o gato, mas então aquilo começou a apertar os dedos dela. E quando ela se abaixou para ver o que era, ela viu uma mão que parecia sair do piso da varanda. Ela entrou em desespero quando viu aquilo. Era coisa com certeza do demônio, segundo ela. Aquilo não era desse planeta. Ficamos bem assustados ao ouvir o que minha mãe havia contado. Então ficamos na casa dos meus avós, e quando foi por volta de 6:30 da noite, eu vi o meu pai passando na estrada vindo do trabalho. Eu gritei pelo nome do meu pai porque ele estava distante, mas graças a Deus ele conseguiu ouvir. Ele nos viu e entrou no sítio do meu avô Raimundo. Quando meu pai chegou, a minha mãe já tratou logo de avisar ele o que havia acontecido. O semblante do meu pai foi de não acreditar muito. Ele ficou até surpreso pelo que minha mãe havia dito e, sem muito acreditar, nos informou que iria até a nossa casa pegar algumas roupas e queria alimentar os bichos e depois ele retornaria. Depois de 1 hora mais ou menos, o meu pai acabou retornando para o sítio do meu avô. E era nítido que ele tinha presenciado alguma coisa de sobrenatural. Ele jantou e começou a nos relatar o que havia acontecido com ele durante o pouco tempo que ele havia ficado sozinho lá no nosso sítio. Ele nos disse que assim que ele chegou em nossa casa, tudo aparentava estar normal. Ele deu comida para os animais e em seguida foi tomar um banho. Quando ele já estava todo ensaboado embaixo do chuveiro, ele começou a ouvir a voz da minha mãe o chamando.
Ele chegou a pensar que ela havia resolvido voltar com a gente. Porém, o mais estranho é que ela chamava ele do lado de fora da casa. Ela não entrava, então ele chegou a pensar que havia deixado a porta trancada. O meu pai nos contou que rapidamente ele tirou o sabão do corpo e saiu enrolado na toalha. Mas quando ele chegou na sala, a porta encontrava-se aberta. Então ele foi para o lado de fora da casa e viu que não havia ninguém lá. Então ele retornou para o quarto e quando ele estava se vestindo, o nosso cachorro Tupã começou a latir no fundo da nossa casa. Então ele foi ver o que era e acendeu a luz do quintal. Então ele viu que havia alguém debaixo do pé de jaca e parecia ser uma mulher. Na hora o meu pai chamou, mas a mulher não respondia e a mesma veio andando em sua direção. Quando ela saiu da penumbra, ele pôde perceber que aquilo ali era uma assombração. Tinha um aspecto de cadáver. Aquela coisa ficou perguntando para o meu pai onde estavam as ovelhas dela. O meu pai nos disse que entrou num desespero, que ele saiu correndo para frente da casa e quando foi montar no cavalo, aquela coisa estava ao seu lado. Até o cavalo levou um susto e quase o derrubou. O meu pai nos disse que deu graças a Deus que conseguiu sair daquele sítio, pois com certeza aquela coisa queria fazer algum mal a ele. E nem por todo o dinheiro do mundo ele voltaria para casa. Então o meu avô, que estava sentado na mesa, relembrou meu pai que havia aconselhado ele a derrubar a casa antiga e fazer uma casa nova, pois infelizmente algumas pessoas se apegam demais às coisas desse mundo e quando partem para uma outra vida, não conseguem se libertar. Então, as mesmas ficam perturbando os vivos. No dia seguinte, bem cedo, o meu pai e o meu avô retornaram para o nosso sítio e chegando lá, eles viram que todos os animais estavam soltos em volta da casa. Foi então que o meu avô Raimundo falou para ele que o melhor a ser feito seria colocar fogo em todos os móveis velhos que pertenciam aos antigos donos da casa e, se possível, derrubar a casa também. E assim construir uma casa nova em um local um pouco distante da casa antiga. Quando foi à noite, o meu pai conversou com a minha mãe o que ela achava dele demolir a casa. A minha mãe não titubeou e apoiou a decisão dele, que o pensamento dele estava certo, pois ela acreditava piamente que naquele local havia alguma maldição. Então, 2 dias depois, o meu pai arrumou uma retroescavadeira e ele e o meu avô demoliram a casa da gente. Em seguida, eles cavaram um buraco, pegaram todos os móveis, atearam fogo e enterraram, pois os móveis eram antigos e pertencentes aos antigos donos. Após todo o processo, o meu avô Raimundo respirou aliviado e disse que agora ficaria tudo bem, pois os móveis e a casa eram o que mantinha os espíritos presos nessa terra. Ficamos morando na casa do meu avô Raimundo durante 6 meses. Esse foi o tempo que meu pai demorou para construir uma nova casa. Graças a Deus já se passaram 9 anos e desde então não apareceu nenhuma outra assombração. Hoje a parte de terra que ficava a antiga casa permanece isolada do resto do sítio e mesmo durante o dia ninguém gosta de passar ao lado da cerca. Hoje o nosso sítio se tornou autossuficiente e é de lá que tiramos a maior parte do nosso sustento. Porém, o meu pai continua trabalhando na fazenda Alvorada e dando conta no nosso sítio. Coitado, ele trabalha demais. Eu brinco até com ele. Eu falo que quando ele morrer, é ele que vai ficar assombrando o local, portanto que ele é apegado àquela fazenda e à nossa. Desejo a vocês uma ótima noite e obrigado por escutar esse relato. Boa noite, pessoal. O meu nome é Carla. Eu sou enfermeira de um hospital no interior de Minas Gerais. Eu não falarei o nome do hospital,
por questão de ética e muito menos a cidade. Eu trabalho como plantonista 24 por 36 horas, o que significa que minhas folgas são sempre diferentes. Tenho 30 anos de idade e já trabalho aqui há alguns anos. O trabalho no hospital pode ser estressante e desafiador, mas é gratificante saber que estamos ajudando as pessoas em momentos tão difíceis. Durante os meus plantões, sou o responsável por cuidar dos pacientes, administrar medicamentos, verificar sinais vitais e manter registros preciosos de todas as atividades realizadas. Existem dias em que tudo ocorre bem e consigo cumprir todas as tarefas sem problemas, mas há também dias em que as coisas ficam bastante agitadas e a emergência fica cheia de pacientes precisando de atendimento. Nessas horas é preciso manter muita calma e trabalhar em equipe para garantir que todos sejam atendidos o mais rápido possível. Lembro-me de uma noite em que tivemos uma grande emergência no hospital, pois vários pacientes foram trazidos em estado grave depois de um gravíssimo acidente de carro na rodovia próxima ao hospital. Foi um desafio lidar com todos os pacientes e as suas necessidades simultaneamente, mas trabalhamos juntos como uma equipe e conseguimos garantir que todos fossem tratados com a maior eficiência possível. Embora às vezes seja difícil lidar com o estresse e a pressão do trabalho, amo o que faço e não consigo imaginar fazendo outra coisa. É uma sensação incrível poder ajudar os pacientes e as suas famílias durante momentos difíceis. Sou grata por ter a oportunidade de trabalhar aqui e fazer a diferença na vida das pessoas. Mas infelizmente nem todos os dias são fáceis no hospital. E naquela sexta-feira, tudo mudou para mim e para a equipe, quando recebemos uma chamada de emergência por volta da 1h da manhã. Era um acidente de moto e um dos jovens envolvidos havia falecido aqui no hospital. Eu me lembro da sensação de choque e tristeza que tomou conta de mim naquele momento. Como enfermeira, é difícil lidar com a perda de algum paciente, especialmente alguém tão jovem. E para a família, é uma dor que nunca vai embora. Mas como sempre fazemos no hospital, tivemos que continuar trabalhando, pois tínhamos outros pacientes que precisavam de nossos cuidados. E a emergência nunca para. Foi difícil se concentrar, mas com o tempo fui capaz de focar novamente nas tarefas que precisavam ser feitas. Apesar da tristeza e do impacto emocional que aquele evento teve em mim, sei que a minha equipe e eu fizemos tudo o que podíamos para ajudar aquele jovem e sua família. Como profissionais da saúde, sempre fazemos o possível para proporcionar o melhor atendimento possível, independentemente do resultado. A vida é frágil, imprevisível, e como uma enfermeira, sei que preciso estar preparada para lidar com qualquer situação que possa surgir. Após aquele trágico acidente, mais especificamente uma semana depois do ocorrido, coisas estranhas começaram a acontecer no hospital e durante as madrugadas. Os funcionários relatavam ouvir barulhos estranhos e ver sombras se movendo pelos corredores. No começo, eu não levei isso muito a sério. Pensei que fosse apenas ruídos comuns em um hospital, ou que a equipe estivesse cansada e imaginando coisas. Mas à medida que os dias passavam, as coisas ficavam cada vez mais estranhas. Certas noites, as luzes piscavam sem motivo aparente, e as portas dos quartos dos pacientes abriam e fechavam sozinhas. Em outras noites, eu me encontrava sozinha no corredor, mas podia sentir alguém ou algo me observando. Era uma sensação assustadora que me deixava com arrepios na espinha. Os rumores sobre o hospital assombrado começaram a se espalhar e alguns pacientes ficavam com medo de ficar internados durante a noite. A equipe tentava acalmá-los, mas até nós estávamos ficando preocupados com o que estava acontecendo. Em uma conversa na cantina, começamos a desconfiar
que tudo estava relacionado ao jovem que havia falecido há dias atrás. E segundo os mais antigos do hospital, ouviam-se boatos pela cidade que o hospital havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena, mas nunca foi confirmado de fato. No nosso plantão existia uma enfermeira chamada Sueli. Ela nos falava que era sensitiva, e a mesma nos informou que ela acreditava piamente que ali onde o hospital foi construído era um cemitério, sim, pois ela sentia energias negativas naquele local e que ela também sentia o espírito daquele garoto transtornado perambulando por todos os corredores do hospital. Ela acreditava naquilo, pois ela sentia. Bom, quando ela me falou aquilo, eu fiquei meio que assustada. Não acreditei muito, mas que mexeu com o meu psicológico, mexeu um pouquinho sim. As semanas seguintes foram as mais difíceis que eu já enfrentei em toda a minha carreira. Foi um lembrete doloroso de que a morte pode ter um efeito duradouro e profundo em todos nós, e às vezes as consequências podem ser mais assustadoras do que imaginamos. Após a morte daquele rapaz, eu continuei ainda não acreditando muito em histórias de assombrações e coisas do tipo, por mais que eu ficasse um pouco receosa. Para mim, o mundo era governado por leis científicas e racionais, e tudo que acontecia tinha uma explicação lógica, até que aquela terça-feira, 15 de agosto de 2018, naquele dia, tudo mudou para mim. Eu estava fazendo um plantão no hospital. Era madrugada. Eu estava no andar de cima, no corredor que dava acesso às UTIs, quando eu comecei a sentir uma presença estranha no ambiente. Não era algo que eu pudesse explicar. Eu tentei ignorar a sensação e me concentrar no meu trabalho, mas as coisas só pioraram. As luzes começaram a piscar e eu comecei a ouvir passos e ruídos que não vinham de lugar nenhum. Comecei a me sentir desconfortável e assustada. Foi só quando eu me aproximei do quarto, onde um paciente idoso estava internado, que eu pude ver algo que mudou tudo em minha vida. Havia uma figura sombria, parada no canto do quarto, olhando fixamente para o idoso que estava entubado. A figura era transparente, quase translúcida, mas tinha uma presença poderosa e inquietante. Eu mal podia acreditar no que eu estava vendo. Era como se fosse o fantasma de alguém que estivesse ali diante de mim. Fiquei paralisada por um momento sem saber o que fazer, mas quando a figura começou a se mover em direção ao idoso, e depois de ver aquela figura sombria no quarto do paciente, a minha primeira reação foi correr. Corri como nunca. Eu senti o meu coração batendo freneticamente por dentro do meu peito. Parecia até que eu ia infartar. Quando eu cheguei no primeiro andar, lá na recepção que eu cheguei gritando, completamente aterrorizada com o que eu havia acabado de ver, as pessoas que estavam ao redor e vendo toda aquela situação, todas se levantaram assustadas. Os meus colegas correram para ver o que estava acontecendo, e eu pude contar a eles depois o que eu tinha acabado de ver. Após eles ouvirem atentamente o que eu havia acabado de contar, alguns até mesmo confirmaram já ter visto e ouvido coisas estranhas no hospital durante os seus plantões noturnos. Conversamos até sobre a possibilidade do hospital estar realmente assombrado e sobre como poderíamos lidar com essa situação. Alguns dos meus colegas, com mais tempo de casa, sugeriram que cada um que procurasse alguma proteção espiritual mais aprofundada, dando a entender que o que estava causando a presença sobrenatural no hospital era a falta de Deus na vida de alguns. Outros, porém, foram mais céticos e argumentaram que tudo poderia ser explicado por causas naturais. No final das contas, decidimos manter a calma e continuar com as nossas rotinas no hospital, mas mantendo os olhos bem abertos para qualquer coisa estranha que pudesse acontecer. Ainda assim, aquela experiência me marcou profundamente, e eu nunca mais seria capaz de ignorar as histórias de assombrações
ou descartá-las como meras superstições. Eu nunca vou me esquecer daquela noite. Foi a primeira vez que realmente eu acreditei em coisas sobrenaturais e no fato de que o mundo é muito mais complexo e misterioso do que podemos imaginar. A partir daquele dia eu aprendi a respeitar as histórias que ouço e a ser mais cuidadosa em minha rotina noturna no hospital. Afinal, nunca se sabe o que pode estar espreitando nas sombras. Pessoal, eu já ia me esquecendo. Sendo coincidência ou não, mas infelizmente o senhor que estava no quarto onde eu vi a figura sombria, ele acabou falecendo algumas horas depois do ocorrido. Eu fiquei muito triste com a notícia, pois ele era um paciente muito querido com quem eu havia estabelecido um vínculo emocional durante o seu período de internação. Aquela madrugada foi uma das experiências mais assustadoras e emocionantes que eu já tive no hospital. A presença sobrenatural que eu senti e a figura sombria que vi pareciam estar de alguma forma ligadas à morte do paciente. Nunca vou esquecer daquele momento das emoções conflitantes que eu senti naquela noite. Embora eu nunca tenha tido nenhuma explicação definitiva para o que eu vi ou senti naquela noite, a experiência me deu e ensinou a estar mais atenta às coisas que acontecem ao meu redor e a respeitar a complexidade do mundo que nos cerca. O hospital, como muitos outros lugares, podem ser um espaço onde a vida e a morte se encontram, e é importante estar preparado para enfrentar os desafios e mistérios que surgem ao longo do caminho. Boa noite. O meu nome é Antenor Vieira. Moro em uma pequena cidade do norte mineiro. E no início do ano de 2005, um amigo meu, que conseguiu se eleger vereador, arrumou uma vaga de vigilante noturno no cemitério aqui da nossa cidade. Pois na época, algumas pessoas estavam fazendo ponto de venda, uso de drogas e encontros amorosos nas proximidades do local. Além da falta de respeito com os mortos, eles também depredavam os túmulos e, com isso, causavam prejuízos para as famílias, donas dos jazigos. Eles também quebravam as luzes dos postes que iluminavam a estrada até o cemitério, que ficava a 200 metros fora da cidade. Além de mim, outros 3 amigos foram contratados e a gente trabalhava sempre em duplas. E no meu caso, a minha dupla era um amigo chamado José Peixoto. O nosso horário era das 18 horas até as 6 da manhã do dia seguinte. No começo, foi tudo tranquilo. Com a nossa presença, os vagabundos se afastaram do local e pararam de dar prejuízos. Porém, 2 meses depois, começou a acontecer algumas coisas estranhas. E foi durante esse período que eu tive a certeza que a nossa vida não se resumia a esse pedaço de carne podre e que depois da morte ainda acontece muita coisa. E no dia 25 de março, numa sexta-feira da Paixão, por volta das 7 horas da noite, Valdir, que era o nosso chefe, chegou em frente ao portão do cemitério. Ele desceu do carro e nos avisou que naquela noite, provavelmente lá pela madrugada, o pessoal da Igreja Católica faria algumas rezas pelas almas e era para a gente autorizar a entrada deles. Um pouco mais tarde naquela mesma noite, nós estávamos dentro da guarita que fica ao lado do portão da entrada. Estávamos conversando e tomando um pouco de café, quando Zé Peixoto olhou no relógio e viu que já eram as 10 da noite e nesse momento a gente deveria fazer uma ronda. E apesar da cidade ser bem pequena, com aproximadamente 15 mil moradores, o cemitério é bem grande, do tamanho de 3 campos de futebol. E como era de costume, nós dois iniciávamos a ronda, margeando o muro,
Quando chegava na parte dos fundos, a gente voltava pela rua principal do cemitério. Tudo estava dentro da normalidade. Então retornamos pela rua principal, que divide o cemitério ao meio. Porém, depois de andar uns 50 metros no sentido da guarita, tivemos um susto, pois vimos à nossa direita algumas pessoas que estavam vestidas com roupas brancas, paradas formando um círculo, que aparentemente elas estavam fazendo preces ou orações. O meu amigo Zé olhou o pessoal e disse: "Olha lá, Nô, que povo mais apressado. O Valdir nos disse que eles viriam mais tarde, lá pela madrugada." Bom, nós concluímos que o Valdir se equivocou com o horário. Em todo caso, deixamos o pessoal fazendo as suas orações e voltamos para a guarita. O tempo foi passando e quando se aproximava das 11h30 da noite, eu escutei o barulho das matracas subindo a estrada em direção ao cemitério. Eu saí da guarita e olhei na direção do barulho. Eu avistei um monte de gente com vela na mão e vestindo roupas que cobriam até a cabeça. Eu, quando vi aquilo, comentei com o Zé: "O pessoal que estava lá dentro ainda não saiu? Quem são esses que estão vindo agora?" É nessa hora que eu senti um calafrio, pois eu não sabia quem eram as outras pessoas que já estavam dentro do cemitério e como elas entraram. O pessoal da igreja chegou, nos cumprimentou e falou que iriam fazer umas orações pelas almas. Então abrimos o portão grande e eles entraram, e nós fomos juntos. Só que constatamos que todas as pessoas do outro grupo haviam desaparecido e sem deixar rastro. Deixamos o pessoal da igreja dentro do cemitério, fazendo as suas rezas, e voltamos para dentro da nossa guarita. Nós estávamos tentando entender quem seriam aquelas outras pessoas, mas em todo caso, deixamos para lá. O tempo passou e as nossas rotinas continuavam as mesmas, até que em uma noite de sexta para sábado, lá pela madrugada, escutamos um choro vindo de dentro do cemitério. Mais uma vez eu senti aquele arrepio. O Peixoto levantou e olhou. Ele olhou ali por perto, porém não conseguiu ver ninguém. Então pensamos que talvez fossem alguns gatos ou aves noturnas, e que havíamos confundido os barulhos. E não passou nem 10 minutos. Então escutamos novamente um choro, porém dessa vez veio acompanhado de um grito horripilante. Ao ouvir o som, eu falei com o Peixoto: "Cara, com certeza isso aí não é animal." Então pensamos que alguém provavelmente havia pulado o muro do cemitério e que estava querendo aprontar alguma coisa. Pegamos as lanternas e fomos andando pela rua principal, e quando olhamos para o nosso lado, vimos algo que lembrava uma mulher de cócoras sobre um túmulo, pois tinha cabelos grandes e desgrenhados, vestia um vestido branco, e quando eu vi aquela cena, eu fiquei com muito medo. Mas o Peixoto falou que poderia ser alguém que havia passado pelo muro dos fundos. Em todo caso, a gente foi se aproximando daquilo, bem devagar. Quando estávamos a menos de 10 metros, a lanterna se apagou e quando voltou a funcionar, aquela coisa havia desaparecido. Procuramos por ela à nossa volta e não a encontramos, então voltamos para a guarita. Uma coisa que me chamou a atenção é que o ambiente da guarita estava gelado, como se fosse um ambiente climatizado, pois lá só tinha um pequeno ventilador, que mesmo assim estava desligado. Então eu comentei: "Cara, eu acho que tem alguma coisa errada nesse lugar." Mas em todo caso, tudo tinha uma explicação. A gente ficou tomando café e foi quando alguém ligou a torneira do pequeno banheiro que havia no fundo da guarita. O Peixoto deu um grito e falou: "Misericórdia! Quem está aí dentro?"
Ninguém respondeu. A gente saiu e foi olhar, e quando abrimos a porta do banheiro, constatamos que a torneira estava ligada, mas não havia ninguém lá dentro. Depois de alguns segundos, o Peixoto falou que poderia ser algum defeito na torneira. Depois disso, se passou um bom tempo sem acontecer nada, mas no dia de finados daquele mesmo ano, quando cheguei para o serviço, havia muita gente lá dentro. Alguns grupos limpando os túmulos, outros colocando flores e acendendo velas e fazendo suas orações. Aos poucos o pessoal foi saindo, até não restar mais nenhum visitante. Foi então que trancamos o portão principal e fomos fazer a nossa primeira ronda. Isso já era quase 8 horas da noite. O bom era que naquele dia já havia iluminação interna. Durante a ronda, vimos um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade, correndo e se escondendo por entre os túmulos. Sinceramente, eu pensei que fosse filho de alguma pessoa que ainda estivesse lá dentro. Então perguntamos quem ainda estava lá, mas nenhuma pessoa respondeu. Eu e o Peixoto tentamos encontrar o menino. Foi quando de repente ouvimos um psiu, psiu, vindo de trás da gente. Quando viramos para ver quem era, o menino estava no meio da rua parado e dando risadas. Eu perguntei o nome dele, pois o mesmo não respondeu. Apenas deu mais uma risada e saiu correndo. Como eu estava fora de forma, pedi para o Peixoto correr atrás dele. O Peixoto foi correndo entre as sepulturas e eu fui mais atrás. De repente, eu vi o Peixoto parado, tremendo em frente a um túmulo, sem falar nada. Naquele instante, eu perguntei se ele estava se sentindo mal e se ele havia visto o menino. Peixoto não conseguia falar e mal se aguentava em pé. Apenas apontou para a frente e quando eu olhei em direção ao túmulo que ficava embaixo de uma árvore, eu descobri o motivo de tanto medo, pois havia uma foto na lápide e o retrato era idêntico ao do menino. Por isso que o Peixoto entrou em choque. Ele começou a falar coisas sem sentido, pois o menino havia entrado no túmulo em sua frente. Em todo caso, saímos correndo do local. Chegamos na guarita morrendo de medo. Deixamos o portão menor aberto no restante daquela noite, pois se o menino aparecesse, a gente sairia correndo. Porém, graças a Deus não vimos nem ouvimos nada de sobrenatural. No dia seguinte, era domingo. Eu cheguei para o serviço, só que o tempo foi passando e o meu amigo Peixoto não aparecia. Eu estranhei a demora e liguei para ele, para saber se estava tudo bem ou se havia acontecido alguma coisa. Foi então que ele me disse que não iria mais trabalhar no cemitério. Quando ele me falou isso, me deu uma vontade de trancar tudo e sair dali o mais rápido possível. Mas eu pensei, quem iria pagar minhas contas se eu pedisse demissão? Eu passei a noite toda na guarita e naquela noite nada de sobrenatural aconteceu. E no outro dia, o Valdir me falou que o pessoal da prefeitura iria contratar outro rapaz para trabalhar comigo. Mas naquela semana, ninguém apareceu. Eu tive que ficar sozinho e a minha mente me fez ouvir gritos, choros, vozes, mas eu nem me atrevi em ver quem ou o que era. E na semana seguinte, um rapaz chamado Miguel começou a trabalhar comigo, mas esse sabia de muita coisa, pois toda noite quando ele chegava, antes de começar o serviço, o mesmo acendia algumas velas e fazia algumas orações. O mais impressionante era que o Miguel via as coisas e não tinha medo. Ele fazia as rondas sozinho e de vez em quando eu o via sair da guarita e conversar com um vento ou alguém que só ele estava enxergando. Ele me falava
porque muitas das pessoas que estavam ali ainda não tinham aceitado a partida e por isso precisavam de orações. Porém, tinha um túmulo em especial, que quase toda noite o Miguel se aproximava e acendia velas, e conversava muito. Depois eu descobri que o túmulo era de um homem que havia se suicidado, e por isso precisava de muita ajuda, pois o mesmo ainda sofria pela partida antecipada. No início do ano seguinte, eu consegui mudar de serviço. Eu fui ser porteiro de uma escola. Porém, naquele ano que eu passei trabalhando no cemitério, eu aprendi muitas coisas. E uma delas é respeitar aquilo que a gente não vê. Esse foi o meu relato. E tenham uma ótima noite. Quando eu tinha 14 anos de idade, o meu avô morreu de câncer em uma das salas da casa dos meus avós. Por vários anos depois disso, nós também começamos a sentir um aroma de rosas e loção para bebês. Vejam bem, eu era acostumada a esfregar os pés do meu avô com loção para bebês quando ele estava morrendo, e não era apenas coisa da minha imaginação. Outras pessoas, incluindo o novo namorado da minha avó, que não fazia ideia da história nem de que alguém havia morrido naquela casa, pois ele sentia também o cheiro desses aromas. Em minha mente, isso era algo paranormal, mas também muito bem-vindo. Eu não sentia nada de negativo sobre isso. Havia mesmo casos em que a campainha tocava aleatoriamente quando falávamos sobre o meu avô, e ninguém estava na porta. Nos últimos 2 anos, no entanto, as coisas começaram a dar errado. A minha avó teve uma drástica mudança de personalidade. Ela, que costumava ser uma pessoa gentil, que tende a ser bastante positiva, agora ela odeia o mundo, nunca sorri, é cruel com a maioria das pessoas e detesta a menção do nome do meu avô. A razão para eu escrever isso agora é porque 2 semanas atrás entramos em uma luta acalorada, onde ela mencionou o nome do meu avô e declarou que estava super feliz por ele ter morrido. Eu nem preciso dizer que mudei de casa. Voltei para a casa dos meus pais e logo assim que eu cheguei, eu já senti o véu de hostilidade sendo removido da minha vida. Mas essa história é sobre o que conduziu a essa luta há 2 semanas atrás, o que me deixou com muito medo e cheia de ansiedade. Pois bem, a minha avó começou a comprar itens de feitiçaria e meditação. Eu sempre pensei em meditação como algo positivo. Porém, eu estou começando a me perguntar até onde ela levou isso. Eu sei por minha mãe que a minha avó se aventurou na bruxaria em seus anos de juventude e coisas terríveis aconteceram. Mas essa é uma outra história, e isso é agora. E ela estava comprando cartas de tarô, pentagramas, livros de magia negra, velas, alguns tipos de boneca voodoo, cristais e tudo mais o que você encontra em alguma loja de bruxaria bizarra em algum beco escuro. Ela também comprou roupas estranhas, como casacos e vestidos góticos. A coisa toda me pareceu estranha, embora ela tenha rido e me dissesse que era bobeira. Era apenas por diversão. Em uma noite entre 10 e 11 horas, eu estava com um humor realmente sombrio sobre as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Então eu fiquei sentado na mesa com ela para falar sobre isso. Ela estava receptiva e perguntou se eu queria me sentir melhor e fazer com que os meus problemas desaparecessem. Então eu disse ok, pode ser. Eu assisti ela acender uma série de pequenas velas em zigue-zague e colocar um CD de meditação. A música parecia muito pacífica e eu acompanhei a sua técnica, porque não tinha certeza do que se tratava. Ela desligou todas as outras luzes exceto as velas acesas, e a sala estava bastante escura. Ela me disse para me concentrar em uma chama apenas, para desejar que o espírito de alguém controlasse a sua energia. Então eu escolhi a chama em particular que me atraiu a atenção, e fixei o olhar nela.
Era tudo que eu podia me concentrar. Na verdade, eu estava começando a viajar e acreditar que eu estava ficando hipnotizada pela chama. O resto do universo desapareceu para mim e todo o meu ser ficou paralisado. Não havia senso de tempo, lugar ou nada além da intensidade dessa chama. Ela tremeu horizontalmente, pegando força e cintilando mais rápido para frente e para trás. A chama parecia estar fora de controle. Estava crescendo e ficando mais alta e balançando em várias direções. O meu coração começou a bater mais rápido. Não conseguia tirar o meu olhar da chama. A única coisa que eu percebia além desta chama era que as outras chamas em torno da minha visão periférica estavam pequenas e calmas. Mas a chama que eu estava olhando tão atentamente estava agora em uma espiral descontrolada, elevando-se acima das outras. Nessa hora eu senti medo, mas ainda não podia desviar o olhar. Eu sabia em minha mente que algo não estava certo, então eu reuni força de vontade de virar a cabeça bruscamente para o meu ombro direito. Naquele momento, a chama acendeu em um lampejo que acendeu o lado do meu rosto e iluminou o quarto com intensidade. A minha avó imediatamente saltou de sua meditação surpresa com o ocorrido. Então aquilo se foi e a chama voltou ao normal, com o mesmo tamanho e a mesma calma que as outras. O que foi isso? Lembro-me de perguntar. Ela não me respondeu, apenas ligou a luz do teto, desligou o CD, soprou as velas e essa foi a última coisa que foi dita sobre aquilo. Eu poderia até dizer que ela estava completamente desnorteada, pois ela mudou o assunto para algum problema com o filtro da piscina. Então eu decidi deixar como estava, pois após este incidente eu acabei me sentindo ainda mais estranha pelas coisas uicanas que tinha pela casa. Comecei a adverti-la de que Deus não gostava dessas coisas, mas ela me ignorou e continuou a dizer que era só para se divertir e que nada daquilo era material de feitiçaria sério. Foi então que coisas estranhas estavam começando a acontecer. Eu não conseguia mais sentir o cheiro de rosas e loção para bebês naquela sala de estar. Eu não sentia mais que estava sendo protegida e consolada pelo espírito do meu avô. Então eu tentei conversar com ela sobre isso, mas ela parecia se concentrar nas coisas negativas sobre ele quando conversávamos. Quase num tom odioso, a sua personalidade como um todo estava muito diferente. Coisas pequenas que ela não costumava não dar bolas estavam deprimindo-na e causando uma explosão hostil. Essas explosões estavam sendo dirigidas a mim, já que eu era a única pessoa que vivia com ela, bem como para o meu tio, seu filho, que passava por lá de vez em quando, e toda vez que o nome do meu avô era citado, ela suspirava com desgosto e o seu humor ficava azedo. Ela parou de sorrir, dar risada, falava vulgarmente, com certeza não reconhecia mais essa pessoa. Certa noite eu estava no meu quarto. Eu não conseguia dormir. A minha garganta estava muito seca. Então desci as escadas para beber algo. A minha avó sempre preferiu dormir no sofá. Ela dormia na varanda fechada, que chamamos de Sala da Flórida. Quando andei de volta para as escadas, percebi que a TV ainda estava ligada. Então eu entrei porque achava que ela estava acordada. Mas não estava. Ela estava dormindo e o quarto estava completamente frio. Eu percebi que ela só tinha uma metade do corpo coberta. Eu me perguntei como ela não estava congelando. E isso só me fez querer dormir ainda mais sobre o meu cobertor quentinho dentro do meu quarto. No dia seguinte, ela estava sentada em uma cadeira de cozinha quando eu descia as escadas. Eu acho que o Mário me mordeu quando eu estava dormindo. Assim disse ela. O Mário é um poodle, um dos 3 cães que ela tem. Os outros são a Abóbora e a Mel, um Collie e um Bull Mastiff, os 3 com temperamentos gentis e amigáveis. Olhei para o braço dela e disse: "Isso não é uma mordida de cachorro, vó." Foi a primeira coisa que eu me recordo de dizer. Se fosse uma mordida de cachorro, estaria sangrando e ela provavelmente estaria no hospital.
não na mesa da cozinha. Haviam 2 fileiras de marcas de punção espalhadas por aproximadamente 7 centímetros de comprimento. Sim, eles eram hematomas, mas não eram marcas de dentes de cachorro, mas algo mais estreito, como marcas feitas por alguma agulha grossa ou algo assim. Eu não sabia o quão profundas elas eram, mas havia um sangue seco em torno delas. O que me levou a acreditar é que havia sangrado por um tempo. Um pouco mais acima do braço dela estavam algumas marcas de arranhões, que eram muito mais óbvias. Haviam 4 arranhões de aparência dolorosa, que se estendiam cerca de 13 a 15 centímetros pelo braço dela. Perguntei como ela poderia ter feito isso, mas ela não tinha a mínima ideia. Ela disse que quando acordou, o seu braço estava muito dolorido. Então ela assumiu que talvez o braço dela tenha caído do sofá enquanto ela dormia, surpreendendo o Mário, que talvez já tivesse mordido. Os cães não estavam lá quando eu entrei, eu disse isso para ela. A abóbora estava dormindo embaixo da mesa da cozinha, quando eu fui pegar a minha água. O Mário e a Mel estavam dormindo no chão da sala. Com tudo o que estava acontecendo naquela casa, eu pensei na ideia de que a mordida poderia ser algo sobrenatural. Eu estava tendo maus pressentimentos naquela casa por meses, ouvindo ruídos estranhos e passos, sentindo rajadas de ar gelado e, para completar agora, haviam evidências físicas de algo maligno. Se fosse sobrenatural, não era nada bom. As marcas de mordidas e arranhões me diziam que o que quer que fosse era maligno. E isso foi o suficiente para conversar seriamente com a minha avó. Então, alguns dias depois desse incidente, eu abri o meu coração sobre a energia negativa que eu estava sentindo e o mau pressentimento que tive sobre o braço dela. Eu esperava que ela descartasse os meus sentimentos e me assegurasse mais uma vez que não havia nada de ruim na casa, mas ela ficou em silêncio apenas por alguns segundos. Então ela me disse que havia algo que queria que eu visse. Eu a segui até o topo da escada, na sala de jogos, até a sala de pó. A sala de pó é uma pequena sala de banho quadrada, com apenas um banheiro e uma pia. E ao lado da parede, logo à direita da entrada, há um recanto, onde ela mantém uma lâmpada em um pano de renda. E embaixo do recanto havia um pequeno tabuleiro pintado, com um pouco mais de 30 centímetros. Nesse pequeno tabuleiro haviam pequenos buracos que formavam uma estrela. Os buracos eram muito pequenos e eram picados no tabuleiro. Quando eu era pequena, eu achava que parecia legal. Quando eu olhei para o que ela estava tentando me mostrar, o pequeno tabuleiro havia desaparecido. Ela me disse que ela viu quebrado, e eu estava pensando comigo mesma que ela havia perdido a cabeça. Eu não sabia o que ela estava falando. Eu apenas disse a ela que isso era um pentagrama. Eu me ajoelhei e olhei para o espaço vazio atrás do que costumava ser o tabuleiro. Ela me disse para ver o que estava dentro. Foi então que todos os cabelos do meu corpo se arrepiaram. Eu retirei 2 coisas, uma Bíblia satânica e um amuleto de pentagrama. O amuleto de metal parecia tão velho, ele estava todo enferrujado. Eles pareciam um pouco empoeirados, mas era óbvio que ela já os havia limpado um pouco. Não consegui tocá-los e deixei cair no chão e saí da casa o mais rápido que eu pude. Cerca de 10 minutos se passaram e eu me acalmei. Voltei para dentro e acabei discutindo com ela. Então eu perguntei o que havia acontecido que ela decidiu destruir o tabuleiro. Foi então que ela disse que sabia o que significava agora, e com uma sensação ruim, golpeou e sentiu que era ruim. Ela sentiu que havia algo por trás daquilo. Foi quando ela encontrou a Bíblia satânica e o amuleto. Ambas concordamos que todas as coisas de bruxaria que ela comprou deveriam sair. Vai saber o porquê desses itens satânicos estarem escondidos atrás daquele tabuleiro. Para início de conversa, eu fiquei bem aterrorizada com o pensamento
de que práticas ocultas estavam ocorrendo na casa no passado e tudo mais o que tivesse ocorrido nela. Passaram-se alguns dias e a minha avó se livrou de todas as coisas de bruxaria que ela havia comprado e também as coisas perturbadoras por trás do tabuleiro. Nada estranho aconteceu. Então eu percebi que todos os ruídos que eu estava ouvindo, as vozes fracas, um bebê chorando e passos nos quartos onde ninguém estava, desapareceram. Neste dia, estava realmente muito frio naquela noite. A minha avó e eu estávamos na cozinha, esfregando os nossos braços, porque estava muito frio. Ela estava prestes a tomar um banho no banheiro do andar de baixo e depois iria para a cama, e eu faria o mesmo depois dela. Eu estava exausta e apoiei a minha cabeça nos meus braços sobre a mesa para relaxar, enquanto ela estava no chuveiro. E cerca de 10 minutos depois, ela subiu as escadas enrolada em uma toalha e com os seus cabelos cheios de espuma, segurando seu pescoço. Algo havia apertado a sua garganta, disse ela, e ela estava tendo dificuldades para respirar. Me levantei rapidamente e olhei para o pescoço dela. Com certeza haviam marcas vermelhas em volta de sua garganta, sob a forma de impressões digitais. Eu me apavorei com a situação, mas ela era muito teimosa para ele ir embora. Ela não podia simplesmente se levantar e sair de sua casa, disse ela. Mas para mim essa foi a última gota. Eu me encontrei constantemente evitando espíritos malignos, com orações e procurando freneticamente por algumas respostas e soluções. As coisas estavam piorando. Ela estava começando a acordar com contusões em seus braços e pernas. Essas coisas ela não conseguia explicar. Seu comportamento era tão odioso agora que eu evitava ela a todo custo. Eu saía de casa sempre que podia e toda vez que eu punha o pé para dentro, o mesmo sentimento pesado e terrível me preenchia. O sino da porta começava a tocar o tempo todo, mas já não havia mais uma boa sensação sobre isso. Não havia um sentimento terno, reconfortante, nenhum aroma de rosas. Havia, no entanto, rajadas frequentes de ar frio, ruídos estranhos. Foi então que começaram a aparecer arranhões por toda a minha perna durante a noite. Eu não tinha problemas para dormir, mas em uma manhã no chuveiro, eu percebi múltiplas contusões em mim mesma. Então, 2 semanas atrás, tivemos uma briga. Palavras que eu nunca pensei que ouviria saíram de sua boca. Mas eu não poderia ajudar alguém que não quisesse ser ajudada. E aquela noite foi a última que eu falei com ela. Atualmente estou morando com os meus pais e eu espero que a minha avó vá buscar ajuda profissional para abençoar aquela casa. A experiência de tudo o que aconteceu abalou as minhas crenças. Também me deu respeito pela luta paranormal e profunda para viver uma vida santa. Só posso esperar que vocês tomem isso como um aviso, para não abrir portas que vão se arrepender. Nunca dê ao mal um sinal de que ele é bem-vindo. Bom, esse foi o meu relato e espero que tenham gostado. Eu desejo a vocês uma boa noite. Boa noite. O meu nome é Rebeca. Há cerca de 10 anos atrás, eu e o meu marido decidimos passar um final de semana acampados em uma praia no estado do Rio de Janeiro. Foi uma ideia um pouco impulsiva, mas ambos estávamos precisando de uma pausa na rotina agitada da cidade grande. Quando chegamos em uma sexta-feira na praia no final da tarde, rapidamente montamos a nossa barraca em um local estratégico, com vista para o mar. Era um local tranquilo e pouco frequentado, o que nos deu a sensação de estarmos isolados do mundo. Já no início da noite, acendemos uma fogueira e preparamos um jantar simples, mas era bem delicioso, à base de peixe fresco e legumes. Depois do jantar, ainda com a fogueira acesa,
decidimos dar um mergulho noturno no mar. Foi uma experiência incrível. A água estava morna e as estrelas no céu pareciam mais brilhantes do que nunca. Após o banho de mar noturno, voltamos para nossa barraca e nos acomodamos para descansar. O som das ondas do mar e o cheiro da natureza nos embalaram para uma noite de sono tranquila e revigorante. Eu acordei no meio da noite com várias luzes piscando freneticamente do lado de fora da minha barraca. A princípio, eu fiquei muito assustada, pois eu não sabia o que estava acontecendo de fato. Então eu olhei para o lado e vi que o meu marido estava dormindo em um sono profundo. Fiquei com medo de chamá-lo e deixá-lo assustado também. Aquelas misteriosas luzes continuaram piscando por alguns minutos. Eu cheguei a pensar que poderiam ser lanternas de algumas pessoas que estavam passando pela praia naquele exato momento. Eu cheguei a pensar também que poderia ser algum tipo de fenômeno natural, para você ver o nível de medo que eu estava. Eu decidi então não me mover e observar de dentro da barraca o que estava acontecendo lá do lado de fora. Aquelas luzes continuaram piscando por mais alguns minutos e de repente se apagaram. Eu fiquei ainda mais intrigada e curiosa para saber o que havia de fato acontecido ali do lado de fora da barraca. Passei o resto da noite em alerta, mas nada mais aconteceu, e no dia seguinte eu contei para o meu marido sobre o que havia acontecido, mas ele não acreditou muito e disse que provavelmente eram lanternas de outras pessoas acampadas pela praia próximo da gente. Porém, as únicas pessoas que estavam na praia de fato era ele e eu. Bom, no sábado pela manhã, acordamos bem dispostos e animados para aproveitarmos mais um dia na praia. Namoramos bastante na barraca e depois tomamos um banho de mar revigorante para começarmos o dia. Em seguida, caminhamos pela praia, exploramos as redondezas, descobrimos novos pontos de vista e lugares para relaxar. Foi uma manhã muito agradável e tranquila, com a brisa do mar nos mantendo frescos e energizados. Por volta das 2 horas da tarde, decidimos pegar então o nosso jipe e irmos ao centro da cidade para comprarmos água, cerveja, gelo e outros suprimentos para manter o nosso cooler abastecido, depois de um passeio agradável pela cidade. Chegamos de volta à praia por volta das 4h30 da tarde, com tempo suficiente para desfrutarmos do restante do dia na praia. Colocamos a cerveja no gelo e relaxamos, aproveitando o sol e o mar até o fim do dia. E durante a noite, tomamos mais um banho de mar e ficamos na barraca por um bom tempo, aproveitando assim a brisa fresca do mar e a tranquilidade da praia. E voltamos a dormir, pois a praia cansa demais. Porém, eu acordei algumas horas depois com uma vontade imensa e urgente de fazer xixi. Eu olhei para o meu relógio e estava marcando 2 horas da madrugada. Decidi então sair da barraca e fui me aliviar. Assim que eu estava me aliviando, eu comecei a ouvir uma voz bem distante, uma voz de pedido de socorro. Me levantei rapidamente e comecei a olhar em volta, pois eu estava bem assustada. E quando eu olhei na direção do mar, eu vi algo que me deixou completamente em choque. Havia uma pessoa dentro d'água, parecendo estar se afogando. Ela gritava por socorro. Eu fiquei paralisada por alguns segundos sem saber o que fazer. Então eu corri até a beira da praia para eu ter certeza do que eu estava vendo. E realmente havia um homem se afogando. Eu gritei de lá mesmo da onde eu estava para o meu marido acordar. E nada, ele estava completamente em um sono profundo. Eu vi que da onde eu estava, ele com certeza não iria ouvir a minha voz.
Então eu corri até a nossa barraca e acordei o coitado da pior forma possível. Ele levantou completamente assustado pela forma que eu tinha o acordado. Eu falei tudo para ele o que eu tinha visto. Então meu marido não pensou duas vezes, correu até a beira da praia comigo e, chegando lá, me perguntou onde estava o homem se afogando. E, para minha surpresa, o tal homem havia sumido. Eu não consegui mostrar para o meu marido onde aquele homem estava. O meu marido olhou para mim bem chateado e em seguida me falou que eu estava ficando maluca e que a praia não estava me fazendo bem, pois eu já havia até inventado para ele sobre luzes estranhas piscando para fora da barraca na noite anterior. Foi então que, desesperado, eu falei para ele: amor, você tem que acreditar em mim. Eu tenho certeza do que eu vi. Havia sim uma pessoa se afogando claramente. Eu não estou imaginando coisas. Eu vi aquele homem se afogando. O meu marido, no entanto, continuava a não acreditar que eu tinha visto algo. Ele me pediu para tentar relaxar e voltar a dormir, mas eu ainda estava perturbada com o que eu tinha visto e não consegui dormir na mesma hora. Finalmente, assim que o meu marido dormiu, eu decidi me levantar novamente e verificar se tudo estava bem na praia. Felizmente, tudo parecia estar normal e não havia sinais de alguém que tinha se afogado. Então eu voltei para a barraca e tentei dormir novamente, mas ainda estava preocupada com o que eu tinha visto, até que eu voltei a dormir. E quando foi por volta das 4 horas da manhã, eu acordei, pois eu havia começado a ouvir risadinhas do lado de fora da barraca. As risadinhas eram bem macabras, sem contar que eu ouvi o som de passos em volta da nossa barraca. Aquilo continuava a me perturbar. Eu estava paralisada de medo dentro da minha própria barraca. Então eu decidi que precisava acordar o meu marido e contar a ele o que estava acontecendo. O meu marido acordou assustado quando eu o balancei e contei sobre o som das risadas e sobre o homem que parecia estar andando ao redor da nossa barraca. O meu marido, já apurrinhado com tudo que estava acontecendo, imediatamente ele pegou uma lanterna e saiu da barraca para investigar. É claro, né? Eu fiquei dentro da barraca tremendo de medo, enquanto esperava por notícias. Depois de alguns minutos, o meu marido voltou e me disse que não havia nada ao redor da nossa barraca e que provavelmente era apenas a minha imaginação fértil. Ele tentou depois me tranquilizar e me disse que não tinha nada para me temer, mas eu não conseguia me acalmar e o som daquelas risadas macabras ainda estava ecoando na minha mente. Foi uma noite muito difícil, no qual eu mal consegui dormir, e no dia seguinte decidimos então encerrar o nosso acampamento antecipadamente e assim voltar para casa. Depois de uns 2 meses, estávamos na casa de uma família de amigos nossos. Eles eram todos ubandistas, e apesar do meu esposo e eu não termos religião alguma, nós já éramos acostumados com aquela família. Cansávamos de ver muitas das vezes alguns deles virando, no caso pegando espírito. Até que certa vez, meu esposo e eu chegamos na casa dessa família, pois iríamos participar de um churrasco. Então vimos o patriarca da casa comendo um prato de arroz frio. Ele nos olhou e falou comigo: "Oi, menina linda, por que você ficou com medo de mim?" Na hora que ele me fez essa pergunta, eu confesso que eu não havia entendido de imediato. Então ele continuou falando: "Olha, eu estava na praia em que você e seu esposo estavam. Eu tentei chamar a atenção de vocês, porém vocês não me atenderam. Então eu tive que brincar com você um pouco. Você me viu lá no mar à noite, não me viu?" E começou a rir. Em seguida, ele falou mais: "Olha, eu não estava para te fazer mal algum, nem a você e nem ao seu marido." Quando ele terminou de falar aquilo, eu fiquei desesperada. O meu marido ficou boquiaberto
porque ele agora estava acreditando no que eu havia falado, pois aquele espírito que estava usando o patriarca da família e ria com uma voz totalmente estranha, na qual eu nunca havia visto antes algum deles virado naquele jeito, eu estava completamente assustada. Na hora eu fiquei com muito medo ao ponto de querer ir embora na hora. E depois que o meu esposo e eu saímos daquela casa completamente assustados, eu confesso a vocês que ficou um mal-estar entre a gente e aquela família. Eu quero deixar bem claro aqui que aquela família são de ótimas pessoas e que eu não tenho nada contra eles. O que aconteceu é que o meu marido e eu achávamos que nós éramos acostumados com eles na parte espiritual, pois teve vezes que nós já vimos pessoas ali de dentro viradas com o espírito, né? No caso, possuídas, para quem não entende. Mas só que depois que aquele espírito nos informou que ele estava todo o tempo com a gente no acampamento, aquilo nos deixou muito assustados. Depois desse dia, acabamos que fomos nos afastando aos poucos. E depois de 10 anos, mal nos falamos. Nada contra a religião de ninguém. As pessoas acreditam no que querem. E eu respeito todas as religiões. Eu apenas fiquei assustada em saber que tudo aquilo que eu passei na barraca com meu marido era coisa espiritual. Bom, pessoal, esse é o meu relato. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado.